Eu sou babaca por ter defendido meu amigo, e acabar começando a maior briga mais estranha da escola? Eu percebi que algo estava muito errado quando um garoto da minha sala ficou me encarando por quase 10 minutos sem piscar. Era uma terça-feira normal na escola. Aula de matemática, quase todo mundo entediado. Eu estava sentado perto do meu amigo Gustavo, e a Kaliane estava 2 carteiras na frente da gente. Nós 3 sempre conversávamos bastante durante o intervalo. Nada estranho nisso. Ou pelo menos era o que eu achava. O problema começou com o Hector. Hector era um cara difícil de explicar. Ele entrou na escola no começo do ano dizendo que já tinha morado em 3 países diferentes. Também fazia questão de lembrar todo mundo que falava inglês fluente. Ele repetia isso o tempo todo. Qualquer conversa virava algo sobre ele. Se alguém falava de viagem, ele dizia que já tinha viajado mais. Se alguém falava de nota, ele dizia que era mais inteligente. E se alguém discordava, ele simplesmente ria como se a pessoa fosse burra. Muita gente já tinha se irritado com ele. Mas isso nem era a parte mais estranha. Durante as aulas, o Hector tinha um hábito muito bizarro. Ele passava longos minutos sentado com a mão dentro da parte de trás da calça, como se estivesse coçando o tempo todo. No começo a gente achou que era só impressão. Mas não era. Ele literalmente ficava com a mão lá por vários minutos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E pior. Algumas vezes ele tirava a mão, olhava para os dedos e voltava a mexer no nariz. Sim. Ele tinha o hábito nojento de tirar catota do nariz durante a aula. E às vezes, ele simplesmente colocava na boca. Na frente de todo mundo. A primeira vez que isso aconteceu, metade da sala ficou em choque. O Gustavo quase passou mal de rir. Depois disso, o apelido surgiu naturalmente. Primeiro alguém falou baixo. Mano, é o Sr. Catota. Em poucos dias virou algo oficial. Todo mundo começou a chamar ele de Mister Catota pelas costas. Claro que ninguém tinha coragem de falar isso na frente dele. Porque o Hector tinha um ego gigante. Ele realmente se achava melhor que todo mundo. Principalmente por causa da história dos 3 países e do inglês. Mas o que eu comecei a perceber nas últimas semanas era outra coisa. O jeito que ele olhava para Kaliane. Não era só olhar. Era observar. Como se estivesse sempre prestando atenção em quem falava com ela. Principalmente no Gustavo. O Gustavo sempre foi um cara tranquilo. Engraçado, sociável, daqueles que conversa com todo mundo. E a Kaliane gostava de conversar com ele. Eles riam bastante juntos. Só que o Hector parecia odiar isso. No começo eu achei que era coisa da minha cabeça. Até que um dia, no intervalo, eu ouvi algo estranho. A gente estava sentado nas mesas do pátio quando o Hector passou por trás da gente e falou baixo, quase como se estivesse resmungando. Algumas pessoas não sabem ficar no lugar delas. O Gustavo olhou para mim. Ele está falando comigo? Eu dei de ombros. Mas o clima ficou estranho. Nos dias seguintes, começaram pequenas coisas. O Hector interrompia conversas. Sentava perto da Kaliane mesmo quando ninguém tinha chamado. E sempre que o Gustavo falava algo, ele fazia algum comentário sarcástico. Uma vez ele disse. Engraçado como tem gente que acha que é interessante. O Gustavo respondeu. E tem gente que tem certeza. A mesa inteira ficou em silêncio. A Kaliane tentou mudar de assunto. Mas dava para sentir que alguma coisa estava prestes a explodir. Mesmo assim, ninguém imaginava o que realmente estava acontecendo. Até aquela sexta-feira. Era quase meio-dia. Última aula antes do intervalo. A professora tinha saído da sala por alguns minutos. Todo mundo estava conversando. O Gustavo estava contando uma história engraçada sobre um trabalho de grupo. A Kaliane estava rindo. Foi quando Hector levantou da carteira. E, como de costume, ele estava sentado daquele jeito estranho antes de levantar. Com a calça, mexendo como se estivesse totalmente confortável. Quando ele se levantou, algumas pessoas da sala trocaram olhares. Um cara atrás de mim cochichou. Lá vem o Mister Catota. O Hector caminhou devagar até a nossa mesa. E parou exatamente do lado do Gustavo. O silêncio na sala foi quase imediato. Hector cruzou os braços e falou. Você acha mesmo que ela gosta de você? O Gustavo franziu a testa. Do que você está falando? Hector apontou discretamente para Kaliane. Você sabe muito bem. A Kaliane ficou vermelha. Hector, para com isso. Mas ele ignorou completamente. Eu só estou cansado de ver você fingindo. O Gustavo levantou da cadeira. Fingindo o quê? A sala inteira já estava olhando. Hector riu. Fingindo que você não está tentando impressionar ela o tempo todo. O Gustavo respondeu na hora. Cara, você está viajando. Foi quando Hector deu um passo para frente. Você acha que eu não percebo? O Gustavo também avançou um pouco. Perceber o quê? O Hector falou mais alto. Que você fica em cima dela o tempo inteiro. A Kaliane tentou interromper. Gente, isso está ridículo. Mas ninguém estava ouvindo mais. O Gustavo respondeu irritado. Ela é minha amiga. Hector respondeu quase imediatamente. Ela é minha amiga também. A sala estava completamente silenciosa. E então o Gustavo falou algo que mudou tudo. Amigo não age como dono das pessoas.
Por um segundo inteiro, ninguém se mexeu. Nem o Hector. Mas o olhar dele mudou. Ficou frio. E ele disse apenas uma frase. Você vai se arrepender de ter dito isso. Foi nesse momento que eu percebi que aquilo não ia terminar bem. E o Hector levantou o braço.